Marconi William. Bom começo de noite para você acompanhando a partir de agora o programa Opinião. São 6h mais 9 minutos. Já agradecendo por demais a sua presença em nossa live. Você que eu tenho certeza que já vai começar a compartilhar esta live, a deixar lá o seu recadinho. Não esqueça de mencionar de onde você está nos acompanhando. Já recomendou a nossa página? Ao compartilhar já disse, olha pessoal, isso aqui é o programa Opinião e vamos todos discutir esta nação, os principais problemas, como eu sempre falo, e as potenciais soluções. Aqui a gente tenta desmistificar muita coisa, a gente tenta fazer você abrir os olhos para o que de real acontece, sem lado, sem nenhuma ideologia político-partidária. Reitero sempre que, com todo respeito a todas as pessoas que pensam diferente, a todas as pessoas que têm como, às vezes, até princípio de vida, como elemento norteador de suas ações enquanto cidadão, uma ideologia político-partidária, pessoas que pensam e que agem dessa forma e que acreditam nisso, com todo respeito a essas pessoas, com todo respeito às bandeiras, às ideologias político-partidárias, às agremiações político-partidárias. O fato de eu não ter nenhuma, não concordar com nenhuma, não quer dizer que elas são ruins, não quer dizer que eu esteja com a razão, é apenas uma opção, enquanto profissional também, porque eu quero me sentir à vontade para comentar o que eu achar que devo, com ética, com imparcialidade, com responsabilidade e respeito, seja quem for ou qualquer que seja o lado que diz que tem, que assume. Então, para mim, pouco importa o que é direito, o que é esquerdo, o que é centro, quem está em cima do muro do lado, não importa. Respeito todos os posicionamentos, embora eu não concorde com as pautas, mas, repito, isso não quer dizer que eu esteja com a razão. Mera questão de opinião. Por isso, participe conosco. A nossa tentativa, o nosso intuito, o nosso objetivo, o nosso esforço é fazer com que a verdade seja dita e discutida, seja ela qual for, doa a quem doer, sem alisar esse ou aquele lado, sem poupar a quem quer que seja. Quando eu falo poupar, sem deixar de tecer uma crítica ou falar o que tem que ser dito, porque há uma inclinação ou uma preferência, uma simpatia. Não. Mas, sempre também faz questão de reiterar, qualquer que seja o comentário, sempre pautado pelo respeito, a não ser quando as coisas extrapolam o limite do bom senso, como, por exemplo, as teclas em que eu venho, ou nas quais eu venho batendo, que é a injustiça neste país, a classe trabalhadora sempre maltratada, sempre arrochada, segurando a base, aliás, o topo, a base segura o topo da pirâmide, onde meia dúzia, guardadas as devidas proporções numéricas, meia dúzia de privilegiados se aproveitando historicamente dessa classe trabalhadora. Aí esse povo realmente não merece nenhum respeito. Em todo caso, sempre tento fazer um trabalho onde a verdade esteja acima de tudo. Pode ser que eu esteja indo por um lado um caminho que não seja o mais correto, mas eu conto com vocês discutindo conosco em nossas lives para que a gente possa fazer o juízo de valor mais adequado, encontrar o meio termo e conversar todos nós. Por isso, vamos discutir o Brasil. Você no Facebook, você no Instagram, pessoal do YouTube, do Twitter, enfim, de todas as redes sociais. Comigo na bancada, o cara que tem as opiniões mais incisivas, ele que banca tudo aquilo que diz. Ivaldo Silva. Boa noite, Marcos. Não que eu não faça o mesmo. Já ia dizer. E você, Caba? Rapaz, boa noite a vocês que estão nos acompanhando pelo Instagram. Boa noite a vocês que estão no Facebook, vocês que estão pelo aplicativo da Rádio 2 de Julho, pela Rádiosnet. Hoje nós vamos começar certo. Venha, Marconi. Venha com... tomou susto ele! Tá vendo vocês que nem tudo é certinho, nem tudo é bonitinho. Eu mesmo já estou hoje fora do padrão. Daqui a pouco a produção me chama a atenção. Não, você está no padrão, é tanto que eu me assustei. Então você disse para eu puxar a escalada do programa. Então venha para a escalada do programa, frente. porque hoje temos o assunto de todos os... Meus queridos amigos, no programa de hoje você vai acompanhar o seguinte: Tribunal Superior Eleitoral autoriza convenções partidárias virtuais para a eleição deste ano. Universidade Federal de Minas Gerais e Fiocruz desenvolvem teste mais rápido e barato para a Covid-19. Você também vai acompanhar que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, aguarda a proposta do governo para debater prorrogação do auxílio emergencial.
Petrobras reajusta em 5% o preço do gás de cozinha. Eu não consigo entender, numa situação de pandemia, das pessoas passando fome, haver qualquer tipo de reajuste. E olha que vamos torcer para que seja um reajuste de preços, mas que ele não tenha subido. Será que subiu? Será que desceu? Qual terá sido o percentual? Você vai saber do programa Opinião. Aliás, hoje é quinta-feira, 4 de junho de 2020. Você sabe o que acontece de mais relevância no Brasil e no mundo? Você fica sabendo aqui. Óbvio que com a sua participação, nosso WhatsApp 75998488400, 75998488400. Nossa live no Facebook, à sua inteira disposição para que você faça a sua participação. Neste instante, com informações da agência Clima Tempo, previsão do tempo, cidade de Alagoinhas, Bahia, 27 graus. A sensação térmica um pouquinho menor, 26 graus, e olha, garoando em boa parte da cidade. A previsão do tempo para amanhã em Alagoinhas é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, temperaturas oscilando entre 18 e 27 graus. Mas o plenário do Tribunal Superior Eleitoral autorizou hoje, dia 4, por unanimidade, a realização de modo virtual das convenções partidárias para a escolha dos candidatos nas eleições municipais deste ano, tendo em vista as recomendações de distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Pela decisão, ficou estabelecido que os partidos têm liberdade de estabelecer regras e escolher os procedimentos para a realização das convenções virtuais, desde que garantam ampla publicidade a todos os filiados e atendam a todas as exigências da legislação eleitoral já em vigor. A flexibilização foi autorizada em resposta a 2 consultas feitas por deputados federais e uma terceira feita pelo Partido Republicanos. Aspas, no meu modo de ver, negar a adoção desse formato virtual no momento atual seria ignorar a realidade enfrentada no combate à doença. Nessa seara específica do processo eleitoral, seria inviabilizar essa etapa imprescindível à realização das eleições democráticas e transparentes, fecha aspas. Essa frase é do relator das consultas, o ministro Luiz Felipe Salomão, que foi acompanhado por todos os outros 6 ministros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal formará um grupo de trabalho para estabelecer regras de envio virtual dos resultados das convenções para a Justiça Eleitoral. Uma norma sobre o tema deve ser votada ainda este mês, segundo o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. De acordo com a legislação eleitoral, as convenções obrigatórias para a escolha dos candidatos devem ser realizadas por todos os partidos entre 20 de julho e 5 de agosto. No mesmo julgamento desta quinta-feira, hoje, dia 4, o Tribunal Superior Eleitoral reafirmou que não pode alterar leis, datas, sem prévia autorização do Congresso. Na verdade, leis não, tais datas. E aí, meus caros, Olimpíada foi cancelada, ou foram canceladas as Olimpíadas, as principais ligas, não só de futebol, os principais torneios, os principais eventos esportivos, culturais, artísticos foram cancelados. Por que no Brasil vai haver a manutenção das datas para a eleição? Tudo isso nos leva a fazer questionamentos. Outra coisa, quem preside o Tribunal Superior Eleitoral é um dos ministros da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Será que eles desenvolvem essa atividade extra somente com, e se é que você pode colocar como somente, né? Com apenas o salário de ministro do STF? Então, por que Suprema Corte, por que juiz de uma forma geral, por que os presidentes do TSE, por que não são mandatos feitos através de eleição? Por que eleições não são feitas para alçar alguém à condição de ministro da Suprema Corte, de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, de corregedores, o que mais se pode colocar aí? Os conselheiros dos tribunais de contas, dos municípios, dos estados, da União. Por que são meras indicações políticas? Então, onde é que este país vai ser sério alguma vez? E aí eu não estou colocando em xeque a credibilidade ou a seriedade das pessoas que assumem determinados cargos, principalmente do judiciário. Mas onde é que há justiça nisso? Por que é que, para cargos do legislativo, pode-se tentar concorrer a diversas reeleições, já que para o executivo é uma só e pronto, depois não pode exercer, não pode concorrer pela terceira vez ou a uma segunda reeleição. Aí, senador, você tem um mandato de 8 anos. Ora, porque já se fala tanto, se cobra tanto, e se
compara tanto com outros países. Nos Estados Unidos você concorre em um pleito eleitoral, se lograr êxito pode concorrer a uma reeleição, depois tchau amigo, você não é candidato a mais nada. Aqui não, vão se perpetuando no poder, vão criando colocando seus sucessores, os clãs vão sendo formados, o cara bota o filho, a filha, o genro, a neta, o papagaio, o cachorro, bota todo mundo para ser deputado, vereador, coloca todo mundo na vida pública e essas pessoas vão enriquecendo sempre, pelo menos a maioria delas. Aí, por que eu estou contextualizando isso antes de passar para você, Evaldo? Os tais black blocs, para mim, vagabundos, os tais do quê? Do antifas. Para mim, desocupados, vagabundos, qualquer pessoa, qualquer grupo que vá fazer quebra-quebra, não importa a bandeira que levante. É vagabundo, é canalha, é criminoso. E tem que tomar borrachada da polícia e ir para cadeia. Qualquer manifestante violento, agressivo, desrespeitoso, tem que tomar porrada e ir para cadeia. Não importa qual é a bandeira, qual é o lado que diga defender. Mas, se querem protestar, agora aconteceu a morte do George Floyd nos Estados Unidos, o rapaz que foi asfixiado covardemente, brutalmente, por um imbecil na condição de policial, que já está preso, tomara que enfrente, Jeová me perdoe, tomara que enfrente um julgamento sério, justo e pesado, se não cadeira elétrica, mas que fique até o final de sua miserável vida numa prisão perpétua, trabalhando para custear sua estada lá, porque quem é covarde desse jeito tem que ter esse fim. Não prego aqui o código de Hammurabi, não é isso. Olho por olho, dente por dente. Agora chega, cara, chega de tanta... Aí sim, voltando ao assunto. Protestar. Vamos protestar contra o racismo. Eu desliguei o seu microfone, que é para eu concluir. Calma. Deixa eu dar uma pitada na sua... Calma. Pimenta na sua não, eu vou fala. passar para você. Não, eu quero na sua fala. Ai. Vou anotar aqui para não perder o fio da meada. Diga lá. Eu quero dar uma pitada de pimenta na sua fala. Ainda bem que é na fala. Quando Alcione disse que Sérgio Camargo, que é o diretor da fundação, tem que apanhar para ver se toma vergonha na cara e aprende a ser gente. Então continue falando sobre racismo. Muito obrigado. Não necessariamente sobre o racismo, mas sobre as bandeiras levantadas. Vamos protestar. Cara, aconteceu lá. Aconteceu a quantos mil quilômetros de distância? Não que não tenha relevância, não é isso. Não que seja um fato muito sério, lamentável e que o mundo tem que pressionar para que o julgamento deste ex-policial imbecil, idiota, este canalha, seja o justo e pesado. Mas ir para as ruas, fazer quebra-quebra, porque é contra o governo A, o governo B, porque é a favor do governo A, do governo B, porque está protestando contra o racismo, para mim, é oportunismo para fazer baderna. Quantos motivos nós não temos para protestar? Alguém já foi protestar porque que os ministros do STF ganham o que ganham e vivem no luxo que vivem? Alguém já foi protestar porque que na pandemia autorizou-se a diminuição da carga horária, consequentemente, da remuneração dos trabalhadores, a dispensa quase que em massa? Por que ninguém foi cobrar que todos aqueles que detêm ou que exercem mandato eletivo ou cargo comissionado tivessem também que ter os vencimentos cortados? Por que não se fez um protesto para que metade dos deputados a metade fosse destituída dos cargos? Não se possibilitou que os empregadores diminuíssem a carga horária e a folha de pagamento? Porque diz, olha, temos 513, vamos ficar com 300 no máximo e vamos diminuir, a carga horária diminui, até porque a maioria não trabalha mesmo, vamos diminuir os vencimentos também. Alguém já foi protestar porque que há qualquer tipo de reajuste em qualquer tarifa, em meio à pandemia, onde governadores e prefeitos, se não por canalice, mas por burrice, estão matando a economia e as pessoas estão desesperadas sem ter como pagar suas contas? Aí hoje eu li que o João Dória está discutindo uma forma, negociando, para que ninguém em São Paulo tenha corte de água pela Sabesp, que é a empresa fornecedora de água, até 30 de julho. Depois de 30 de julho, ferrem-se. Eu ia dizer outra coisa, mas em respeito a você, ao nível desse programa, e principalmente ao nível dos nossos internautas, eu não vou fazer isso, descer a esse ponto. Mas, com relação à energia elétrica, não se sabe, ainda está em negociação.
Se diz a um empregador você não vai funcionar, você vai quebrar, dane-se, feche as portas definitivamente, desempregue os seus colaboradores, não tenha como pagar, mas depois você vai ter que pagar sim todos os encargos, né, os tributos aos municipais, estaduais e federais, mas não se diz às prestadoras de... Aliás, já se discute um plano de emergência para salvar as distribuidoras de energia. E aqui eu gostaria de saber se não só aqui no estado da Bahia, mas em seu estado aí, se o governador do seu estado vai impedir que haja interrupção no fornecimento de água e de energia elétrica, porque ninguém pode trabalhar. Fique em casa, senão você vai morrer. Agora você vai ficar com fome, sem energia e sem água. Se por acaso tiver que sair no desespero e achar quem lhe empreste alguma coisa para botar combustível no seu carro, pode saber que vai ter blitz, vão tomar o seu veículo. Pode saber que os governadores não vão abrir mão. Não vão abrir mão. Então, cadê que ninguém protesta por isso? Agora vamos protestar aqui contra o racismo? Tomem vergonha na cara. Tomem vergonha na cara. Que eu não vejo artista dizer que é um absurdo que os ministros do STF ganham, é absurdo o luxo dos deputados e senadores, enquanto o povo está morrendo à míngua. Absurdo isso. Não vejo protestos. Mas aproveitar para aparecer na mídia, né? Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, para fazer bonito colocando lives, colocando nos stories seus protestos. Por que não há? Alguém foi saber se o governador e o prefeito da sua cidade, o governador do seu estado, está recebendo tudo em dia? Se continua com motorista, com auxílio combustível, com uma série de coisas, auxílio paletó, auxílio moradia, com todos os benefícios, se os carros comissionados dele foram diminuídos, se os salários foram diminuídos, porque você perdeu o emprego. Alguém já se integrou aí ao tal do Califas, aos Black Blocs para fazer isso? Não. Então, tomem vergonha na cara, apoia pior meus colegas da imprensa, que eu me recuso a chamar de colegas, salvo aqueles que são obrigados pelas direções dos veículos de comunicação, mas é vergonhoso fazer esse tipo de cobertura, é vergonhoso dar notoriedade a isso e esquecer que tem gente morrendo de fome, tem gente desesperada, tem gente se suicidando porque não consegue pagar as contas que não param de chegar e governador nem prefeito nenhum disse, olha, calma, a gente está salvando as vidas agora, mas a economia a gente vai salvar também, vamos cortar na própria carne. E qual foi o governador ou prefeito que disse, ó, seu estabelecimento está fechado, você não vai poder funcionar, seu funcionário você não vai poder pagar, mas nós vamos assumir isso aí, porque a gente não vai deixar ninguém ficar na miséria. Alguém fez isso? Não. Então esse tipo de protesto é vagabundagem, mera questão de opinião, você tem o direito de externar a sua. Acabamos de aprovar no Senado a obrigatoriedade do uso das máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados, em vias públicas e em transportes públicos em todo o Brasil, enquanto durarem as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, agora o Senado acaba de aprovar o uso da focinheira, ou da máscara, né? Em todo o Brasil. Se isso vai resolver... Na pandemia, o povo foi obrigado a usar máscaras. As máscaras de muitos canalhas na política caíram. Ou estão caindo. Eu espero que a justiça derrube-os desses postos, mas as máscaras já caíram. Por sinal, Marconi, você colocou, a gente não combina, viu, gente, aqui as matérias, a gente não combina o que vai falar. Nada. A gente nem se fala, que esse cabo é ruim demais ele trabalha, na verdade, né? Como ele sempre diz. E aí eu sou ruim de quê? De WhatsApp. Mas ele trabalha, ele não fala no WhatsApp, mas ele trabalha. E o que é que acontece? Hoje me deu vontade de assistir a sessão do TSE. Tem pessoas que não suportam, né? Assistir sessão de Câmara de Vereadores, sessão de Câmara de Deputados, do TSE, mas eu resolvi assistir exatamente na hora da votação, da aprovação, né, das convenções home office. As convenções partidárias poderão ser feitas através de rede social. Não vai ser Instagram, vocês que estão acompanhando, não vai ser Facebook. Eles devem usar outra ferramenta. Não vai ter muita gente participando, a não ser os vereadores ou os pré-candidatos, né? Que querem realmente saírem candidatos. Se já está tendo manifestação, se já está tendo aglomerações nos Estados Unidos, que era... E ninguém está com medo da Covid-19, eu não vi os números crescerem ainda. Se está sendo convocado para ter aqui no Brasil também agora, porque até então só os que faziam em apoio ao governo federal que colocavam em risco a saúde pública. Acabou. Não tá. No dia da eleição,
Faz a filinha, já que existe a fila da Caixa Econômica, faz a filinha e cada um vai seu voto. E hoje eu estava ouvindo um especialista falando que, infelizmente, ou felizmente, sei lá, na hora da votação, Marconi, não vai poder usar álcool gel. Por quê? Para não danificar a urna, os teclados da urna. É muita gente votando, em alguns casos, e aí a pessoa só vai ter que entrar sem poder tocar na boca, no rosto, no olho, coçar o olho, fazer a votação, sair, passar o álcool gel e aí voltar à vida normal. Não sabemos se até lá, a gente não sabe se até lá a vacina vai estar em dia, mas não sabemos o que é que vai acontecer. Fato é que vamos ter que ter eleição, porque não vai votar uma emenda constitucional, não vai mudar a data da eleição e pode até ser adiado por por 30 dias. Mas vamos lá para frente. Hoje eu tô todo direitinho, Marconi. Tô todo correto. UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e Fiocruz desenvolve teste mais preciso e barato para o Covid-19. O CT Vacinas, núcleo formado por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Fundação Oswaldo Cruz, desenvolveu um teste para diagnosticar a Covid-19, que diminui as chances de o resultado ser de falso negativo ou falso positivo. Quer dizer que às vezes dá negativo, mas não é negativo, dá positivo, mas não é positivo. Então, falso negativo ou falso positivo. Trata-se de um teste ELISA, nome que deriva da abreviação de ensaio de imunoabsorção enzimática. Em inglês, Enzyme Liquid. Isso aí é para Marconi, gente. Em referência à técnica que foi usada. Pelo mundo, o método consolidou-se há anos como ferramenta de detecção do HIV. HIV, todo mundo sabe, é o que ocasiona a AIDS. Além de rápido, o teste concebido pelo CT Vacinas tem a vantagem de ser mais barato que outra opção existente, que é o RT-PCR, cujo o custo varia de 280 a 470 na capital paulista, conforme apura a Agência Brasil, após contatar 3 redes de laboratório. Aqui vai de 350, tá nessa média aqui, viu, Marconi? Aqui por Alagoinhas. Não sei nem se é o teste rápido, talvez não seja nem o teste rápido, que seja 350 aqui em Alagoinhas. Como os testes rápidos, o ELISA também é sorológico, feito a partir da procura por anticorpos no sangue, com a diferença de que pode ser realizado somente em laboratórios, ainda que o equipamento necessário seja relativamente simples. Após as validações iniciais, a próxima etapa é obter a certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a tal conhecida como Anvisa. No caso do ELISA, abre aspas, no caso do ELISA, de metodologia completamente diferente em relação aos testes rápidos, tira-se uma amostra de sangue maior, precisa de 1 milímetro, pelo menos. Então, é necessário uma agulha para coletar o sangue. O processo de detecção da presença do anticorpo é muito mais sensível, fecha aspas, diz a coordenadora do CT Vacinas, Santuza Ribeiro. Abre aspas mais uma vez, Marconi, que aí vem a Suzana dizendo: por isso, mesmo que a pessoa tenha baixas quantidades de anticorpo, não se detecta naquele teste rápido, mas pode se detectar no ELISA. Não se consegue fazer o ELISA em um balcão de farmácia, por exemplo. Por outro lado, há uma acessibilidade muito maior. Outra vantagem é que, com o ELISA, consegue-se uma redução não só de falso negativo, mas também do falso positivo. Com o ELISA, desenvolvido pelos pesquisadores do CT Vacina, consegue-se mostrar que, em pessoas que têm anticorpos contra outras viroses, como dengue, não se detecta positivo. O teste rápido não é capaz de diferenciar as outras infecções. É grande isso aqui, rapaz. E a corrida do ouro, né, Marconi? Testes, álcool gel, máscaras. Corrida do ouro. Corrida do ouro para os plantões, em cima de plantões, porque não temos médicos, enfermeiros, técnicos suficientes.
as nossas universidades são deficitárias, se bem que algumas até formaram, né, de forma home office, mas a burocracia no Brasil, em alguns casos, fizeram com que essas pessoas não se formassem. E aí tem ontem, né? Ontem nós falamos do quê? Da tal vacina que os laboratórios espertamente, ó, dinheiro, grana, já estão aí testando, já estão correndo atrás. Assim como outras doenças e outras infecções, o coronga vai fazer com que muita gente que já é muito rico, Marconi, se torne mais rico. Mas eu vi hoje aqui, rapidamente, quando eu cheguei mais cedo aqui, dando uma olhada aqui em alguns comentários, em algumas reportagens, restaurantes fechando, muita gente desempregada, os shoppings ainda fechados, muita gente perdendo emprego e muitas justificativas tentando ser dadas de abrir e fechar, do tal pico, da curva. E, na verdade, todo mundo batendo com a cabeça, a OMS. O pessoal que publicou a semana passada, dizendo que a cloroquina não prestava, pediu desculpas e tirou do ar. O que é mesmo, gente, que está por trás do uso ou não uso de um remédio que a ciência não comprovou, mas é um remédio que, se você sente dor... Quem não usou mertiolate aqui, Marconi? Quem dos mais velhos, né, não usou mertiolate e não sentia aquele ardor? E que hoje, quando usa o mertiolate, diz assim, isso funciona mesmo? Olha como o ser humano é. Isso funciona mesmo porque não arde. Vieram anos depois descobrir que poderia fazer um mertiolate tão eficiente quanto, sem precisar arder. Então, é muita coisa que nós estamos em jogo. Não somos defensores do kamikaze, né, Marconi? Não somos defensores do kamikaze. Eu acho que as coisas têm que ser feitas de forma inteligente. Tive que ir para a rua ontem acompanhando minha mãe. Tive que ir para a rua ontem acompanhando meu pai. Ah, tem que fazer pagamento, tem que tirar dinheiro. Para tirar o dinheiro tem que botar o dedinho. Agora o tal das digitais. Eu não posso cortar o dedo do meu pai, não posso cortar o dedo de minha mãe. Até posso, mas não vai adiantar nada. Aliás, vou ser preso. Então, meu pai teve que ir, é um idoso. Minha mãe teve que ir, é uma idosa. Ah, tem que fazer meus pagamentos. Vai dizer a ele que você não vai deixar ele fazer os pagamentos deles. Vai dizer isso a eles. Então, a vida vai continuar. E eu achei interessante, Marconi, porque as pessoas, a mídia tem pego muitas palavras do presidente e tem colocado como se fosse um ato genocida. Eu estava ouvindo uma grande TV, Inclusive, esta mesma TV, o Internacional, a CNN, disse que não existe manifestação sem violência. Manifestação tem que ter violência. Ele falou no ar, né? Cara, fazem abertamente oposição ao governo de lá, ao Trump, e aí falam as bobagens dele. E o cara falou exatamente isso dentro da CNN, que o ciclo da vida, infelizmente, as pessoas morrem. É um ciclo certo, correto e batido. As pessoas vão morrer. No Brasil, morre mais de 70 mil pessoas vítimas da violência. No Brasil ainda vai morrer muita gente vítima do coronga, como é vítima de outras doenças que são até consideradas normais. Então, ele exatamente falou aquilo que o presidente falou, que infelizmente vai morrer gente, e que é o ciclo da vida a morte. Mas, como não é o presidente falando, é o âncora do programa, tá beleza. Então, Marconi pode falar o que quiser. Vem, fale, ué. Mais ou menos, até pode. Não deve. Não deve. Você quer uma notícia extraordinária? Olha, por gente, favor. Eu sei que Marconi não botou no roteiro essa notícia, mas é uma notícia muito importante para o Brasil. Vai mudar a história do Brasil essa notícia, Marconi, que eu vou falar agora.
que está em todas as grandes mídias. E isso vai mudar a história do Brasil. Preste atenção, viu? Olha, eu vou ler e depois diga o que está em cima, só para causar um danozinho. O filho do presidente, Carlos Bolsonaro, está reforçando a segurança da sua casa no condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Carlos passou a quarta-feira instalando câmeras de segurança em sua casa. As câmeras foram colocadas apontadas para a rua interna do condomínio em frente à sua casa, de acordo com Jardim. A casa do vereador está sendo guarnecida por 2 carros de segurança desde quarta-feira. Olha o que é. Filho do presidente reforça a segurança da sua casa no Rio de Janeiro. Isso é importante para você? Fale no microfone. Para mim, relevância zero. É para você, ouvinte do programa Opinião. Que relevância tem? Rapaz, se você bem souber, Marconi, que até os traficantes estão fazendo isso, reforçando a segurança da casa deles, nas ruas onde eles moram. O que é mesmo que isso faz de diferença nesse momento de crise que nós estamos vivendo para o Brasil? Mas a Globo e as outras grandes mídias estão... Eu acho que até deve ter reportagem hoje no Jornal Nacional. Vocês que perdem tempo vendo o Jornal Nacional, eles devem falar sobre isso. Vão procurar quanto custou, viu, Marconi? Cada câmera, quem instalou, se a câmera foi comprada com nota fiscal, sem nota fiscal. Não é possível, gente, fazer jornalismo dessa forma. Isso não é informação, Marconi. Infelizmente, esses caras não merecem estar onde estão. Mas estão. Cabe a nós aqui desmistificar ou tentar fazê-lo. Já tem as suas mensagens através da nossa live, através do nosso WhatsApp. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje esperar uma proposta oficial do governo sobre a prorrogação do auxílio emergencial de R$600 por mais 60 dias. Para, então, dar início ao debate sobre o tema no parlamento. Acompanhem o texto. O projeto aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, no início de abril, prevê o pagamento de renda mínima por 3 meses para trabalhadores informais, integrantes do Bolsa Família e pessoas de baixa renda. Onde é que eu quero chegar com isso? Apenas concluindo o texto. Aspas, a gente sabe das dificuldades, entende a preocupação do governo e gostaria de ter uma posição oficial do governo, que ele encaminhe a matéria ao parlamento para que a gente possa fazer o debate transparente, fecha aspas, é o que disse Maia. O governo já sinalizou com a possibilidade. Se dependesse dos parlamentares, teria ao menos mais 2 ou 3 parcelas, no mesmo valor de R$600. Mas tem um impacto. Ninguém está negando o impacto, nem o governo, a necessidade da prorrogação do benefício, disse. Complementando o seguinte, sabemos que existe um custo e a construção da manutenção do valor por algum período precisa estar baseada também em construir as condições de forma coletiva para a equipe econômica e com o parlamento, acrescentou Maia. A reforma tributária, e já avançando para um assunto pertinente, Maia disse ainda que o debate sobre a reforma tributária deve ser retomado em julho e defendeu que também se discuta em conjunto com a proposta o refinanciamento das dívidas de empresas, o chamado Refis, que não conseguiram pagar impostos durante a pandemia. Gente, os senhores notaram, e aí fazer na verdade, a complementação do comentário feito por mim hoje no início desse programa. Cadê os... Eu ia dizer Califa não, que é lá do Oriente Médio. Como é que é o nome? Antifas. Cadê os desocupados dos Black Blocs? Por que ninguém foi protestar contra essa canalice, essa pilantragem? Ah, tá na lei, mas é imoral. Essa hipocrisia. Eles estão querendo discutir a manutenção por mais 60 dias, ou seja, mais 2 meses, o pagamento de um auxílio de R$600 por mais 2 meses. Meus amigos, só para dar... Tem aluguel aqui na cidade que dá isso, R$600. Você vai comer o quê? Você vai pagar remédio com o quê? Sabe? Vai se discutir a prorrogação por mais 2 meses. Agora, quanto tempo durará essa discussão? Quanto vai nos custar essa discussão? Quanto o governo vai ter que ceder para esses pilantras para aprovarem, para votarem? Enquanto isso, enquanto o povo morre de fome porque fica em casa, senão você vai morrer,
Eles estão comendo do bom e do melhor. O salário deles, os salários não sofreram cortes. Eles continuarão recebendo auxílio paletó, auxílio combustível, mesmo ganhando o que ganham, verba de gabinete, cotão, verba rescisória, indenizatória. Se ele precisar oferir a pressão numa farmácia fora do Congresso Nacional, ele tem um reembolso por isso. Tratamento odontológico, plano de saúde odontológico, de saúde e odontológico extensivo até parente de segundo ou terceiro graus. Eles vão continuar recebendo auxílio moradia, mesmo tendo direito a morar em apartamento funcional pago com o nosso dinheiro. Eles continuarão recebendo auxílio combustível, mesmo andando em carros oficiais pagos com o nosso dinheiro. E vão decidir como é, o que o governo nos dá para a gente voltar à possibilidade da prorrogação desse auxílio emergencial por mais 2 meses. E o comércio quebrado, os comércios quebrados e os empregos perdidos, eles estão fazendo aquilo e andando para a sua situação. O que eles estão preocupados, a maioria deles, que eu não posso generalizar nem nivelar por baixo, são as eleições desse ano e as próximas. Tudo gira em torno de espaço nos governos nas 3 esferas. Todos os partidos têm os seus projetos. Nenhum deles está preocupado com a sua situação, trabalhador. Você. Você está aqui no Facebook, você está ali no Instagram, você que perdeu o emprego, você conhece pessoas na sua família, no seu círculo de amizades, que perderam o emprego, os empregos, que já não pagavam lá essas coisas, mas que está aí com aluguel para pagar, com conta d'água, de luz, com botijão secando ou já está vazio, né? Com colégio de criança atrasado, com medicamento na farmácia, sem poder comprar, sem poder ir ao açougue, sem poder ir ao mercado. Né? Você que está nessa situação, você é um nada, você é um merda para eles. Você só serve para votar agora, porque pagar imposto você não vai poder mais. Não é? E você não vê nenhum prefeito, nenhum governador dizer, não, peraí, vamos brigar nessa situação aqui, cara. A gente mandou as pessoas ficarem em casa, a gente fechou os comércios, muitos fecharam as portas definitivamente. E aí, como é que fica a situação desses empresários? Como é que fica a situação dos hoje ex-funcionários? Peraí, a roda da economia tem que girar. Salvamos vidas, agora vamos salvar a economia. Algum deles falou isso. Agora, tem cidades... Feira de Santana recebeu 25 milhões de reais. Não tem hospital de campanha, não tem nada, segundo informações. Tem uma quente aqui de São Paulo, aqui, viu? Segundo informações. Wilson Witzel pegou em quanto lá no Rio de Janeiro? Um único hospital de campanha está funcionando com menos de 40% da capacidade que estava no projeto. Hospital de 120 milhões de reais. Esta cidade aqui recebeu 15 milhões de reais. Para quê? Barreira sanitária de 8 a meio-dia, 14 às 18. Quando tem. Quando tem. Ao vírus vai dizer, cheguei atrasado. Putz, 11h59. O pessoal vai ter que ir agora almoçar, eu não posso contagiar ninguém, não posso contaminar ninguém. Aí, fecha o comércio. E os números crescendo, pelo menos os números oficiais. Então, essas pessoas... Você já viu uma concessionária com aglomeração? Você já viu uma loja de departamento nas cidades médias e pequeno porte com aglomeração? Falei aglomeramento, né? Não existe a expressão. Você falou? Não sei, acho que falei. Dei uma de Odorico Paraguaçu aqui. Você já viu aglomeração em loja de departamento? Você já viu aglomeração numa loja onde normalmente são produtos específicos, numa casa de informática? Agora, onde é que tem aglomeração? Mercados, feiras livres, casas lotéricas, agências bancárias. Esses serviços continuaram funcionando. Mas as pessoas não estão respeitando o isolamento social. Vamos botar comboios, viaturas das polícias, das forças de segurança, guardas municipais, polícia militar, bombeiros, queimando combustível. A criminalidade assola e não tem dinheiro para botar nas viaturas. Não tem efetivo. Né? Vamos botar o pessoal para dentro de casa. As pessoas estão se contaminando dentro de casa. Ou eu estou falando muita bobagem, ou então, parem o mundo que eu quero descer. Fechou o comércio. Comércio que abriu, horário restrito. Se você reduz a quantidade de horas que o comércio vai ficar aberto, é óbvio que mais pessoas afluirão ao comércio. Se você reduz a frota do transporte coletivo urbano, é óbvio que mais aglomeração vai ter. Se você implementa rodízio, é lógico que mais pessoas afluirão aos transportes públicos. E isso tudo é para quê, então? Para aumentar os números, para dizer, viu aí que a gente não podia flexibilizar? Isso é orquestrado? É um planejamento maldito, maléfico? O que é que tem de verdade, o que é que tem de mentira nisso? Que a gente sabe que o vírus existe e que ele mata. Mas que ações são essas? Aí,
Polícia Federal entrou no circuito, 24 horas antes, colapso. Polícia Federal visitou alguns estados, revisaram números para baixo. Agora a Polícia Federal deu uma quietada, os números dispararam de novo. Mas em meio à subida dos números, numa época do ano em que comumente problemas respiratórios assolam em todo o país, se fala em flexibilização agora do comércio. Alguns vão dizer, peraí, vocês são contra ou a favor? Afinal de contas, o que vocês querem? Nós estamos à caça da verdade. E quanta grana entrou na sua cidade, no seu estado, e qual foi a efetividade dessas ações de enfrentamento ou de combate à pandemia, a não ser trava tudo, fecha tudo, quebra o comércio, desemprega todo mundo e vamos botar o pessoal para passar fome. Porque se ficar em casa para não morrer pelo vírus, desse resultado, a curva já teria sido achatada. O tal platô que o governador do estado da Bahia falou já teria acontecido. Agora, o incrível é que aparecem imagens escabrosas, fotos tiradas de drones, não é? A quantidade de covas abertas. Cara, que terrorismo é esse? Que o vírus mata. Agora, por que E esses caras que defenderam a realização do carnaval, os senhores estão esquecidos do carnaval? Tem que cobrar a fatura deles, não tem para onde correr. O povo vai ter que ir cobrar as faturas desses prefeitos e governadores que fizeram isso. Porque se fechou o comércio, lacrou tudo, que empresas quebraram, gente pra caramba, e vem aí mais mortes não só pelo vírus, mas por desespero, por fome, por outros problemas de saúde. E quando a pandemia tiver sido decretada o fim dela, virá uma segunda onda? Quando passarmos por isso, os hospitais vão voltar à normalidade, com gente morrendo nas enfermarias, nas macas improvisadas nos corredores, nas emergências, com mulheres dando à luz em bancos, no gramado quando tem, ou na calçada dos hospitais porque não tem como atender. Os hospitais de campanha vão ter que ser retirados dos estádios, porque os campeonatos vão voltar. E a grana toda foi para onde? E cadê os protestos por isso? Não, pera lá, que se é politicamente conveniente, nós vamos colocar pessoas se enfrentando nas ruas. E a imprensa suja, sórdida, vai dar essa cobertura e o enfoque que eles querem para fazer a sua cabeça. Será que esse número de contágios não cresceu por conta desses protestos? E por que se você tem que obrigar os estabelecimentos a ter álcool em gel, por que tem que ter uma solução à base de cloro ou qualquer coisa que o valha para higienizar, não só por conta do coronavírus, mas por conta de todos os outros germes e bactérias, vírus, fungos, micróbios, não é? Imagina no comércio, corrimão, carrinho de supermercado, prateleira, produtos. É preciso sim ter cuidado com isso, não só, repito, pelo coronavírus, mais intensivamente agora em função da pandemia. Mas vão matar os moradores de rua agora, porque os que morrerem de frio, de fome, vão botar na conta do Covid-19 também, porque se você higienizar as mãos toda hora, e que deve ser feito por várias razões, o uso do álcool em gel e ficar em casa ajuda a achatar a curva, então, meu amigo, vai ter que ter teste de massa para os moradores de rua. E aí vão inventar que eles estão infectados, porque se realmente há essa periculosidade toda no vírus, e eu acredito que existe, não era para ter mais nenhum morador de rua vivo, porque... Você quer que eu lhe traga uma notícia? Olha, vou trazer uma notícia. Eu só quero que nós só queremos que você raciocine. Olha... Perevaldo, o vírus existe, ele mata. Estamos numa pandemia. Mas o que mata mais é isso aqui, ó. Mas o que mata mais é a canalice, a politicagem, a vagabundagem de maus políticos. Não estou generalizando, nem nivelando por baixo. Às vezes as ações de enfrentamento promovidas por prefeitos e alguns governadores estão equivocadas, mas eles estão com a melhor das intenções. Ou são, sei lá, que tipo de pressões políticas sofrem. Será? Não é? Eu não estou aqui generalizando, não estou dizendo que todos os prefeitos e governadores que são a favor desse tipo de modus operandi, eles são canalhas, não é isso. Agora que tem muitos deles que precisarão, tem que ir para a cadeia, que é a Polícia Federal. Quando começou isso aí, eu venho falando, a Polícia Federal tem que entrar nisso aí. Porque é muita grana que chegou nas prefeituras, nos estados, e ninguém viu nenhuma efetividade ainda. Olha, essa notícia aqui vocês não vão ver na grande mídia, não vão ver em site nenhum, não vão ver em lugar nenhum. Exclusiva, eu posso dizer que é exclusiva do programa Opinião. A fonte é nossa. E é exclusiva. Uma pandemia de gastos públicos. Esta é a conclusão dos deputados do Grupo de Parlamentar em Defesa do Orçamento, ao verificarem na tarde desta terça-feira, que acompanhei, o atendimento a pacientes da Covid-19 no Hospital
nos hospitais do município de Ibiúna, no interior de São Paulo, Marconi. Ao custo mensal de 1,3 milhão, o hospital de campanha foi erguido sob uma tenda precária, apresenta infiltração, áreas descobertas e espaços vazios que deveriam abrigar leitos, um exemplo de desperdício e má gestão dos recursos públicos. Desde que foi inaugurado no dia 27 de abril, o hospital atendeu 30 pacientes e registrou 2 óbitos. Atualmente, dos 26 leitos, apenas 8 estão ocupados. A estrutura gerida pelo Instituto de Gestão, Administração e Treinamento em Saúde, IGATS, conta com 4 médicos e 20 profissionais de saúde. Próximo do local, o Hospital Municipal de Ibiúna tem 60 leitos, sendo 7 para Covid e também está vazio. A diferença é que neste equipamento os recursos são bem mais escassos. O hospital, que é mantido por cerca de 800 mil mensais, tem estrutura precária, as fotos são horrorosas, e seus profissionais estão com salários atrasados, segundo apurado com trabalhadores que terão identidades preservadas. Os deputados constataram, mais uma vez, investimentos desnecessários em hospital de campanha que, passada a pandemia, não continuará servindo à população. O caso será levado ao Ministério Público. Olha, eu desde cedo que eu estou acompanhando a deputada Adriana Borgo e alguns amigos que a gente conhece em São Paulo, lives, vídeos, seguranças e mais seguranças partiram para cima dos deputados. Esquecem que os vereadores no município, deputado no estado, eles têm a obrigação de saírem fiscalizando os gastos públicos. E foi terrível até conseguirem a entrada. As fotos, Marconi, são horrorosas, o lugar horrível, maca suja, macas enferrujadas, sem condição nenhuma de uso, e o governo Dória falando para lá e para cá. E hoje pela manhã eu estava ouvindo alguns colegas nossos da Rádio Sociedade, e um assunto interessante foi puxado por Raimundo Varela. Olha só, Marconi. E não é novidade nenhuma para você que está aí ouvindo pelo Instagram, para você que está ouvindo pela rádio, web, pelo Facebook. O Hospital Regional Dantas Bião, por exemplo, para você que é de fora, o Hospital Regional Dantas Bião é o hospital daqui da nossa cidade de Alagoinhas e abraça toda uma região com 23 a 25 cidades. O Hospital Regional Dantas Bião não é gerido pelo governo do estado, Marconi. Nós sabemos disso. Existe uma empresa que ganha muito e repassa para os funcionários. Às vezes atrasa salário, como já tivemos vários casos, como está, eu acho que atualmente. E só para fazer um adendo, Evaldo, só para fazer um adendo, parafraseando você e me vingando de você, é o seguinte, o atual governador sempre defendeu em campanha, assim como o seu antecessor... Já até virar o Face para você, o Instagram para você. Defendeu em campanha não a privatização. Ele não só vendeu a Ebal, disse que não venderia, vendeu a Ebal, a Ebal que é a empresa baiana de patifaria. Não, a cesta do povo acabou, não é mais do povo, já era. Não a privatização, mas os hospitais regionais são geridos por empresas particulares. Sabe, então, essa hipocrisia, e aí pouco importa de que partido ele é, eu estou falando do discurso, da bandeira. Para mim não interessa se é centro, direita, esquerda, não vem ao caso isso. Mas disse uma coisa na campanha e depois de eleito é completamente diferente. As ações são completamente opostas, na maioria dos casos, ao discurso que levou as pessoas a credibilizarem esses então candidatos, Evaldo, é isso. E as empresas estão aí nos hospitais, fazendo uma péssima gestão nos hospitais. Os governos dos estados estão lavando as mãos e está deixando a bronca aí para a sociedade. Mas, Marconi, eu quero fazer... Nós já estamos com um horáriozinho avançado, mas eu vou trocar um assunto também que você não viu, Marconi, em rede social, em TV... Você soube que teve uma família que enterrou o corpo errado? Não só uma. Aqui na Bahia? Não só uma. Não, mas essa foi aqui na Bahia. No hospital em Salvador.
A família enterrou um corpo errado. E não sabe onde é que está o corpo da senhora da família. Tô rindo, mas não é coisa assim. Tô rindo não, né? A gente tá achando... Seria cômico se não fosse cômico, trágico. a gente tá achando cômico. A família enterrou um corpo que não era o corpo da sua familiar e o corpo real do seu familiar, ninguém sabe onde é que foi parar. Perdeu-se. Isso é... Eu vou falar baixo, perdão. Isso é as vergonhas que Eu nós... pensei que você ia parafrasear o Boris Casoy. Isso é uma vergonha, né? Gente, o ser humano precisa ser... Enquanto as pessoas estão falando dos discursos ou das falas do presidente, as ações dos governadores, de alguns prefeitos, de fato têm deixado a população... Tem local aí, gente, só para vocês terem uma ideia, tem local aí que atravessadores estavam desviando respiradores e revendendo para governos estaduais e municipais por um valor superfaturado. Quer dizer, que país é esse? Aí onde é que você vai encontrar a verdade nisso? O que está rolando? Cadê os protestos por isso? Cadê a exigência de prestar contas tintim por tintim? Porque não emergência, decreto de emergência, amigo. Não tem licitação. Você quer uma notícia agora? Governo do estado da Bahia recorre ao STJ para impedir circulação interestadual. Ou seja, eles querem agora proibir que ônibus venham para Salvador ou que passem pela Bahia, né? Indo para Sergipe. Loucura, gente. Onde é que esse povo tá com a cabeça, Marconi? Será que vai aparecer alguém, um ministro do STJ, para determinar isso? Porque o Supremo já disse que nessas questões de rodovias federais, de aeroportos, quem legisla é o governo federal através dos órgãos responsáveis por esse transporte. Evaldo, a questão é a seguinte. Essa construção de agendas positivas para tentar capitalizar politicamente... Aqui mesmo, prefeito de Salvador e governador do estado andam se beijando, não é? Andam juntos, não, deixamos a política de lado, é hora de unir forças. Lembra do Collor? Não me deixem sozinho, minha gente. Mais ou menos nisso, sabe? Criar essa agenda positiva, mas ambos foram favoráveis, tanto sim que aconteceu o carnaval, quando já havia um decreto de emergência global por parte da Organização Mundial da Saúde. Que não aceitou a chamada de pandemia no tempo certo. Não poderia, não era conveniente, porque os interesses econômicos para a realização do carnaval suplantaram este perigo, aliás, esta realidade sanitária a nível global. Já havia uma emergência global, decretada pela Organização Mundial da Saúde. Mas eles promoveram entrevistas e mais entrevistas nos diversos meios de comunicação, em quase todas as plataformas midiáticas, para que especialistas dissessem que o vírus aqui não ia ter... Não tem como, ele é pesado, ele é denso, o invólucro de gordura que protege este coronavírus, ele cai no chão, ele não vive muito tempo, o clima ajuda. Aí o outro diz, o prefeito da capital baiana diz, querem um lugar seguro contra o coronavírus, venham para Salvador. E agora? Com essa agenda positiva, dando beijinhos um no outro, dizendo que estão lutando pelo povo, salvando vidas. Depois que ferraram com tudo, inclusive com a economia, é isso que o povo não deveria aceitar. Evaldo Silva. Acabei de teclar aqui para a deputada Joyce, dizendo a ela que eu não sou robô. Porque os políticos hoje, quando começam a ser criticados, eles dizem que estão sendo criticados por robôs. Ah, é robô, é do gabinete do ódio. Pode ser por robô. No nosso caso, nós somos por eles por robô. Robô. Exatamente. Rapaz, eu acho interessante. Quanto a da Bahia também, a Pimentel e Joyce, qualquer crítica que ela recebe, quanto é que você está recebendo do gabinete do ódio? Você é robô? Pelo amor de Deus. Eu acho que, olha, a gente precisa dar um freio de arrumação nesse país urgentemente, Marconi. Porque, mensagens assim, do Facebook. Vamos lá, mas a gente precisa dar um freio de arrumação. Porque o que tem esse povo do Supremo falando demais, eles deveriam ser políticos, né? Atenção, empresários, antes de irmos para as mensagens dos nossos queridos internautas, perdão. Milton Menezes, eu quero dizer aqui, ó, aviso aos navegantes. Atenção, senhores empresários.
nossos sinceros respeitos, nós é claro que entendemos que a vida vale mais do que a economia. Sem vida não haverá economia, porém sem economia não teremos tantas vidas. E não é que nós sejamos contra o isolamento social. Tem que ser uma guerra encampada por todos nós. Tem que ser um sacrifício de todos nós, inclusive dos privilegiados do Judiciário, do Congresso Nacional, aliás, da vida política, né? Dos políticos que exercem cargos comissionados e eletivos. Todos têm que estar no sacrifício. Então, queridos amigos empresários, sabemos das dificuldades inúmeras que vocês têm, mas para esse programa continuar no ar, político nenhum, quase nenhum gosta desse programa. E o que puderem fazer para esse programa não estar no ar, certamente farão. Porque nós aqui tentamos tirar as vendas dos olhos das pessoas e desmascará-los. Então, quem é a favor do programa continuar no ar, precisamos mantê-lo, ok? Então, queridos empresários, sabemos das dificuldades, nos solidarizamos sempre com vocês e vocês são testemunhas disso, mas aí precisamos também de nos apoiarmos. Nós sempre iremos apoiar os empresários, claro, porque ajudam a gerar economia, o varejo é que emprega mais, o comércio é que emprega mais, mas também precisamos da ajuda de vocês assim que possível, tá bom? Porque políticos, primeiro que nós não queremos nenhum compromisso político partidário com quem quer que seja. O espaço publicitário ele é vendável para qualquer um. Qualquer político, de qualquer ideologia, de qualquer lado, pode dizer quanto é para anunciar, nós temos uma tabela. Você vai anunciar, fazer o bom uso da sua mídia e seja responsável pelo que você veicula. Não somos nós. Agora, a linha editorial nunca esteve, não está e jamais estará à venda. E qualquer político que vem, olha, vou investir em vocês, agora não. Se vier querer se meter aqui na linha editorial, fique onde você está. Nem venha, nem venha. Vamos lá. Agora, se vier como um político sério, não, eu quero botar minha mídia, pode vir, fique à vontade. Não temos compromissos com certeza políticos, vai se dar bem. Mas você vai ter um veículo de credibilidade para você anunciar. Seja responsável com o que você veicula, com o que você anuncia e seja verdadeiro com o povo e com os seus eleitores, ok? Essa é a dica. Para depois dizer, vocês não têm lado e agora tem propaganda política, qualquer um pode botar propaganda aqui. Nós não vamos assumir bandeira, levantar bandeira. Ele coloca, o espaço publicitário é vendável para qualquer um. Oposição, situação, centro, não me interessa. Pagou, é um contrato, às claras. Tudo às claras, é um contrato. Custa X o espaço publicitário. Pagou, veicule. E seja responsável pelo que você veicula. O que nós não vamos fazer aqui é jogar confete em quem quer que seja. Nós não temos, nunca tivemos e nem queremos ter, não vamos ter nenhum rabo preso, telhado de vidro ou rabo de palha com quem quer que seja. Político sério, honesto, quer veicular? Prefeito, governador, vereador, deputado, quer veicular sua mídia aqui? Venham, sejam bem-vindos. O que vocês veicularem é de responsabilidade de vocês. Portanto, sejam honestos e verdadeiros. Eles vão se ferrar. Olha, Hamilton, sua mensagem, Hamilton, subiu aqui, mas já está aqui em São Paulo, capital. Ele está assistindo lá da São Paulo. Um beijo. Acabei de falar uma notícia aqui dos deputados de São Paulo que estão lá visitando os hospitais. Terrível. Vamos lá, Rosa Paixão. Uma noite abençoada e cheia de paz. Boa noite a todos, amém. Almiro Neto, boa noite. Noite boa, Rosa, isso. Raimundo Lima, boa noite. Wilson Rastelli, meu amigo Rastelli, alguns de vocês pode me informar quando o saque vai abrir? Então vamos ver se alguém informa aí. O saque eu não sei, mas o que está tendo de saque aí nas contas públicas? Eli Santos, bom, eu vou procurar saber, Rastelli, amanhã eu te falo. Eli Santos, boa noite. Aliás, quando a live sai do ar, viu, Rastelli? Sempre temos visitas de pessoas de vários partidos que não gostam de estar online. Aí eu peço a eles agora, quando estiverem ouvindo, bote aí, manda uma mensagem para você e diga que dia o saque vai estar aberto. Eles vão dizer. Cláudio Limas Borges, boa noite. Valeu, Cláudio, muito obrigado. Mídias extrema, pois é, Cláudio, com certeza. Eli Santos, tá com medo de que filhinho do papai... De que filhinho do papai? Everton Cleide Bispo, na escuta, valeu. Jackson Almeida. Por isso prefiro a opinião. Enquanto existir imparcialidade nesse programa, estou com vocês, sempre bem informado com a verdade e fazendo você pensar. É o mais importante. Sérgio Luiz Nascimento de Souza. Um abraço, Marconi, sou seu fã. Sérgio Publicidade. Eu também sou fã Obrigado, dele, querido. né? Obrigado pela gentileza. Tô aqui tentando aprender, mas não dá não. O cara é bom. Jacques Almeida, Marconi. Tá inspirado na verdade. Pois é. Eusane Nunes, verdade. Eusane Nunes, tudo agora é Covid-19. Ninguém morre de outra doença mais. Pois é. Domingos Barbosa dos Santos. Boa noite, meus amigos. Valeu, Domingos. Um abraço. Muito obrigado por estar na escuta. Eusane Nunes.
cadeia neles, com certeza. Marcos B. Santos, boa noite, equipe. Tô ligado, vocês são realistas e tentamos ser o máximo possível. Eusane Nunes, boa noite. Almiro Neto, eu só sei que essa grana destinada às cidades pelo governo federal para o combate do Covid só vai servir para bancar a campanha política dos prefeitos e seus asseclas. Até porque Alguém não vai tem ter a dúvida? campanha corpo a corpo, né? Não, ninguém vai poder sair abraçando a torta e a direito aí. E Presume-se. referente a isso, olha só como uma coisa está tão arriscada. O governo Bolsonaro foi eleito através das redes sociais, não foi? Houve muito o uso das redes Há quem questione. Porque, não, mas porque ele veio, na verdade, não é o resultado da eleição, é o uso das redes sociais por ele há muito tempo. Olha, só da minha parte, porque a gente já está chegando no final, você precisa Tem ler 133 ler as mensagens mensagens. aqui. Vamos priorizar as mensagens, mas assim, eu quero deixar claro com relação à eleição do Bolsonaro, claro, as mídias sociais tiveram um papel fundamental. Mas assim, eu ó, quero falar do que eles estão querendo fazer agora, que é censurar. não, tudo bem. O meu interesse aqui em dizer o seguinte, deixar claro, de minha parte, foi a campanha mais nojenta, de mais baixo nível que eu já vi na vida, e acho que é talvez a pior da história, contemporânea pelo menos. E eu dizia o seguinte, Ficou massa. na época estávamos em outra emissora, eu dizia o seguinte, ganhe quem ganhar, todos perderemos, porque o nível foi o pior de todos os tempos. Foi nojento, foi deplorável. Fake news teve de lado a lado. Aliás, fake news é uma coisa, fake news, coisas que todos os políticos fazem. Prometem, mentem. Pois Né? é. Levantam coisa da vida do outro. Ah, que a mulher de A ou de B traiu o marido. Mas, gente, isso é nojento. Propostas, zero. Não vi nenhum candidato, nem o que venceu, nem os seus então adversários. Não vi Há ninguém. controvérsias. Não, tô falando de mim. De mim. Há De controvérsias. minha parte. Houve propostas Várias propostas foi de vários. a pior campanha, foi sem nível. Não é que o nível foi baixo, não, foi sem nível. É porque foi nas redes sociais e você acompanhou mais, Marconi. Mas as campanhas sempre são assim. Aqui sai até papelzinho sendo jogado durante a madrugada. Na careca e o outro, depois de meia hora, recebe um telefonema e finge estar desmaiando. Pois é. Porque teve papéis, sempre tem aqui nas campanhas, aqueles papéis apócrifos que são jogados nas ruas e nas casas. Então, vamos lá. Domingos Barbosa dos Santos. Estou triste porque não cheguei a tempo de ver o programa de vocês. Nada, só tá vendo, ainda vai ter muita coisa até terminar. Eusane Nunes, que está tendo com Covid-19, mas eles estão aproveitando, pois é. Cleverton Geisa. O correto mesmo é fazer o revezamento do comércio, tipo material de construção, madeireiras, loja de informáticas pela manhã, pela tarde, loja de calçados, vestuários, lojas de bugigangas. Pela tarde, deixava isso por 8 dias, nos próximos 8 dias investia sobre os setores e todo mundo ganhava. Cleverton Geisa, primeiro, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza com o programa, é sempre bom ter você aqui. Me permita, claro que a sua sugestão ela é válida e talvez surtisse muito mais efeitos do que o que eu vou dizer agora, mas do alto da minha ignorância, eu imagino o seguinte, quando você restringe o comércio, o horário e os setores, mais pessoas inevitavelmente, por qualquer razão, vão afluir. Material de construção só vai funcionar de X horas, X horas. Todas as pessoas que precisam de material de construção vão no mesmo horário. Então, assim, na minha opinião, não sou epidemiologista, virologista, não sou cientista, não sou estudioso da causa. Posso estar falando uma grande bobagem, mas acho que se o comércio funcionasse normalmente, independentemente de sequenciar ou não, cada pessoa iria no seu horário, as pessoas sabedoras que é para evitar tumultos, evitar aglomerações, iriam, não vou agora não. Até se arvoraria quando eu olhasse de longe, tá muito cheio, outra hora eu venho. Então o comércio poderia funcionar normalmente, não quebraria a economia e não aglomeraria em local algum, em horário algum. É uma teoria, se funcionaria ou não sei, mas obrigado pela sua participação. E aqui o programa é opinião, uma opina de um lado, outro de outro, a gente troca sugestões, tá certo? Super valeu, Evaldo. Segura aí. Porque a live do danado do Instagram cai, rapaz. É uma chatice, mas tem mais aqui. Boa noite, Maria Suzá Pastore, Eusane Nunes, aqui em Araçás, até remédio para hipertensos, vota. Imagine, né, rapaz? Imagina a situação dessa. Vamos lá. Eusane Nunes, todo mês tem que comprar. Pois é, tá difícil. Tem gente que tem que vir aqui em Alagoinhas e querem proibir vocês de Araçás, de outras cidades, vir pra cá, né? Eusane Nunes, por que vocês só falam a verdade?
Valeu, obrigado. Jackson Almeida, Palminhas. Walterlícia Almeida. No saque, você pode fazer o agendamento online. Olha aí, ó, Rastelli. Estou dizendo que nossos ouvintes do programa Opinião não perdem tempo. Vê aí, Rastelli, no site, no site do saque para fazer seu agendamento online, viu? Floresvaldo Santos, este programa Opinião é Fogo, que queima toda a palha, mentira e usa todo o combustível pura da verdade. Obrigado, Floresvaldo. Eusane Nunes, verdade. Eusane, isso mesmo, eu também acho. É desse jeito. Almiro Neto, todos os meios de comunicação deveriam agir assim como o programa Opinião, verdade acima de tudo, doa quem doer. Pois é, muito obrigado, meu amigo. Sebastião Cruz, concordo. Concordo com o Marconi. E acabou o Marconi. É porque o bicho aqui engana a gente, viu? Marconi, venha, tem a última notícia, né? Que você não leu ainda. Vamos deixar nosso Já foram pessoal. todas as mensagens? Já foram todas. É porque o bicho engana aqui. O danadinho. O danadinho engana, né? É... Bom, você que está participando, muito obrigado mais uma vez. Não esqueça de compartilhar. E essa última notícia é tão ruim, viu? É. Petrobras reajusta em 5% o preço do gás de cozinha. Vou ler? Quer que eu leia? Por favor. Deixa eu ler então. A Petrobras informou que vai reajustar em 5% o preço do médio do gás liquefeito de petróleo vendido pela companhia e as distribuidoras a partir desta quinta-feira. Com isso, o preço médio da Petrobras será equivalente a R$ 24,8 por botijão de 13 quilos. Quanto é que você paga, Marconi? Varia bastante. Mas vou dizer agora, no acumulado a redução é de 13,4 ou 3,72 por botijão de gás de cozinha de 13 quilos. A Petrobras esclarece que igualou desde novembro de 2019 os preços do gás liquefeito de petróleo para os segmentos residencial, industrial, comercial e que o GLP é vendido pela Petrobras a granel. As distribuidoras são responsáveis pela ênfase em diferentes tipos de botijão e, junto com as revendas, são responsáveis pelos preços ao consumidor final. Só muda a cor, né? O produto é o mesmo. Olha, você que compra um azulzinho, é o mesmo do cinzinha. O produto é o mesmo. As empresas compram e revendem. A questão é a seguinte, ó, independentemente da cor ou do local, sai do mesmo lugar e é caro. É inadmissível qualquer tipo de reajuste para cobrir perdas inflacionárias. Seu salário nunca tem perda inflacionária coberta. É inadmissível no momento de pandemia, de economia quebrada, de tanta gente desempregada, qualquer reajuste de qualquer tarifa ou de qualquer serviço. É inadmissível. E esse tipo de situação não move os... Como é que são o nome dos baderneiros lá? Os Antifas? Antifas, nem Black Blocs, nem porcaria nenhuma a fazer protesto. Calma, não tem protesto. Não tem protesto. Não tem protesto. Olha, eu quero encerrar minha participação de hoje com duas, rapidinho, só deixar aqui a informação, porque nós estamos vendo nas redes sociais, na grande mídia, e Bolsonaro veta repasse de 8,6 bilhões para o combate ao Covid-19. Aí quem olha isso aqui está dizendo, olha, Bolsonaro genocida. Não quer mais mandar o dinheiro. Não, olha, esse dinheiro, e eu ouvi a explicação de um deputado de esquerda, eu gosto de ouvir eles falando, gente, o deputado do PDT falando, que esse dinheiro, há muito tempo que está lá guardado, e esse dinheiro era utilizado, olha, não foi utilizado pelo governo Bolsonaro, não, ele disse que era utilizado para emprestar aos bancos a juros zero. Mas o banco não empresta a ninguém a juros zero. E ele criticando, mas esse dinheiro não foi utilizado com isso pelo governo Bolsonaro. Quem foi que fez? Qual foi o governo que fez isso? E agora esse dinheiro está saindo, mas esse dinheiro já tem um caminho já para ser seguido. E os deputados, sempre bonzinhos, os deputados que são sempre bonzinhos, botou uma emenda lá, Marconi, no projeto, que esse dinheiro era para ser usado no Covid. E para ser encaminhado para as prefeituras. Só que não pode ser feito desta forma, em virtude de não dizer como é que vai se gerar isso. E aí o presidente vetou, porque já tinha uma origem, um estado original para esse projeto, e os deputados bonzinhos, que eles são muito bons, estão fazendo com que o governo faça algo que, lá na frente, eles mesmos acusem o governo de pedalada ou de não utilizar, porque tem um tal de um negócio... Pegadinha. É a pegadinha. E vão querer derrubar, olha, aí vai pro STF. O STF vai fazer aquela bagunça. Aí ferrou. Pronto. E a outra notícia que vai pegar para nós, que trabalhamos na informação, nós não temos ainda o nosso canal de YouTube, gente, no ar.
Né? Aliás, está no ar, mas não estamos utilizando, já vamos utilizar. E vocês que têm o YouTube comum, vocês sabem que quando vocês clicam, aparece o quê, Marconi? Propaganda. Você vai assistir um vídeo, propaganda. Você não tem controle, a não ser como eu que pago o YouTube. E tão pouco tem controle o dono do canal do YouTube. Aí tem governo publicou anúncio em 843 canais considerados inadequados. O canal Opinião, para algumas pessoas, é inadequado, Marconi. Ou você não acha? Tem alguns políticos, não estou dizendo nem de que lado eles são, mas temos alguns políticos que acham a Opinião um programa inadequado. Porque Marconi fala, porque Evaldo fala. Então, nós somos, para alguns, inadequados. E aí, a Globo botou no ar. Foi uma confusão danada. Aí ontem fizeram a pergunta ao secretário sobre isso. Sabe quanto o maior canal, site de direita recebeu? Por propaganda, por mil e poucas? R$ 4,80. E no total, deu R$ 15. Mas o pior não é isso, não. É que tem canais do PT que receberam também, Marconi. Porque é automático através do Google. Então, não só canais de direita, mas também pessoas que são de esquerdas e que dizem que são conservadores. E que aí o Google vai pelas tags é o que você marca o seu canal, e coloca propaganda e você recebe pouquíssimo por isso. Gente, é uma falta de vergonha, falta do que noticiar. Não tem o que noticiar e fico inventando, Marconi, e eu quero deixar o restante para amanhã, que tem muita coisa para tratar. Pois é, eu quero dizer o seguinte, assim que possível, porque nós precisamos manter os nossos canais de informação. Você gosta do programa Opinião, então assim, não monetiza. Sabe? Não monetiza. Nas redes sociais, a Opinião não vai ganhar dinheiro. A gente não vai ter lucro. Porque a gente não fala, não usa a conveniência politiqueira. A gente não fala o que o sistema, o que os poderosos querem ouvir. A gente fala justamente aquilo que eles abominam, que é tentar abrir os seus olhos. No entanto, quando a gente levanta essa bandeira de tentar abrir os olhos, fazer as pessoas pensarem, não é que você tenha que pensar como a gente pensa, não é que você tenha que concordar com o que eu falo, com o que o Evaldo fala, é que você pense por si só e não pela cabeça deles, nem pela nossa, nem pela deles, nem pelo que o sistema introjeta na mente das pessoas, não é? Com suas mentiras que são repetidas exaustivamente até que são defendidas como verdade pelos mais incautos, os mais inocentes, os mais desinformados. Então a gente precisa sobreviver também? Precisa, mas não vamos nos dobrar ao sistema. Por isso, canais nas redes sociais, a gente vai continuar lhe mantendo informado. Agora, monetizar pra gente, não. Vamos anunciar com o programa Opinião. Essa mensagem eu vou ler. Eu sei que você não gosta, mas eu vou ler. Marconi, Se depender dele, a gente fica aqui até meia-noite. Marconi, Peraí, rapaz. Marconi, você me enche de orgulho. Creio eu que você acertou na mosca do alto da sua ignorância no comentário que você fez em relação à abertura do comércio. O Wanderson Fábio Oliveira Santos. Obrigado pela gentileza, Lela Canton, Lela Canton, já aprendi seu nome, não vou errar mais. Não aprendeu. Enfim, vamos lá. Canton. Tchau, Evaldo. Eu não vou aprender não, gente. Até amanhã, Evaldo. Até amanhã. Gente, e amanhã obrigado. é sexta, viu? Amanhã é sexta, se Deus quiser. Falou, gente. Obrigado a vocês. Não sei que data aqui em Alagoinhas. Dê tchau ao Instagram também, venha. Pessoal do Instagram, muito obrigado. Aquele abraço e amanhã, se já vai assim permitir. Bom, amanhã, com a permissão do soberano do universo, Jeová Deus, às 6 horas da manhã você fica bem informado, você de Alagoinhas e região, com as notícias locais e regionais no programa Primeira Mão, com a apresentação do âncora Caio Pimenta, o comentarista José Gomes, fazendo trazendo tudo dentro do seu conhecimento de diversos assuntos, uma síntese muito bem feita. Amanhã teremos também, aliás, como sempre, o controle técnico de Wesley Oliveira, direção-geral de Haroldo Aze. Logo em seguida tem Naila Brito com os 100 Mordaças. E às 6 horas da tarde ou 18 horas para os mais formais, programa Opinião.